Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma EBD na web. Desta vez, vamos tratar da lição de número 8, que tem por título Naamã é curado da lepra. Quero desde já agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, ao nosso superintendente, evangelista Renato Torres Mu, como também toda a equipe de mídia e comunicação de nossa igreja. Pois bem, vamos desta feita trazer para os irmãos alguns elementos da lição de número 8, algumas considerações pedagógicas e teológicas que possam surtir alguma melhoria na vossa aula. Espero poder, ao final desta aula, não só corroborar para que vocês atinjam os vossos objetivos das lições que são propostas para a gente. Neste caso, meus queridos irmãos, nós estamos com a lição de número 8, que é datada para 22 de agosto. Eu gostaria, antes de entrar no corpo da lição propriamente dito, refletir com vocês um pouquinho sobre a leitura bíblica diária. Se os irmãos acompanharem comigo na leitura bíblica diária, vão perceber que para a segunda, a leitura bíblica ela vai reforçar uma fé que vai gerar cura. Na terça, a autoridade que o Senhor Jesus dá para curar. Na quarta, Tiago, quando expressa sobre a oração da fé, para curar. Na quinta, os milagres de Deus são realizados, são imagináveis, e neste caso, Jó, capítulo de número 5, versículo 8 e 9, vai reforçar a ideia de cura. Na sexta, Atos dos Apóstolos 20, 33 e 34, fala de um exemplo contra a cobiça. E no sábado, no Salmo 103, versículo 3, volta o termo para curar doenças e perdoar pecados. E aí, o que eu trago para os irmãos é ênfase na leitura da sexta-feira, que vai falar sobre cobiça. E aí vocês perceberam que ao longo dos dias foi trabalhado textos relativos à cura e na sexta-feira especificamente à cobiça. Parece até que saiu da linha de raciocínio sobre cura. Mas eu gostaria que os irmãos pudessem associar a situação lá de Gease, o servo do profeta Eliseu, que, por meio da sua cobiça, acabou sendo acometido da lepra que era de Naamã, tá bom? Então, já de início para essa reflexão na lição que a gente tem sobre Naamã, fica aqui já a dica para os irmãos refletirem nessa leitura bíblica diária e explorar já a sexta-feira. Para essa lição, nós temos como objetivo geral revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Nesta lição, temos objetivos específicos que são desdobramentos do objetivo geral e que vai estar associado a cada tópico da lição. Primeiro objetivo específico, relatar a busca de Naamã pela sua cura. No objetivo específico 2, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. E no objetivo específico 3, identificar a ambição de Gease. E aí os irmãos associam lá a leitura bíblica diária da sexta-feira, Atos 20, 33 e 34. Texto áureo da nossa lição está em 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 14, que nos diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. A verdade prática da lição nos diz: Deus não opera milagres
necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Glória ao nome de Jesus. E, sendo assim, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se no segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículos de 1 a 10, versículo 14 e depois versículos 25 a 27. A lição ela foi dividida em 3 tópicos, cujo primeiro tópico nos fala de Naamã, o chefe do exército sírio. Tópico 2, o mergulho no Rio Jordão. Tópico 3, Geazi, a gente normalmente fala Geazi. Geazi é acometido de lepra. E para poder comentar essa lição, a gente traz aqui algumas situações que poderão lhe ajudar. Falando dessa lição, trazendo aqui as notas introdutórias, na introdução da lição, o comentarista ele vai falar que o comandante do exército da Síria. É interessante que os irmãos utilizem o termo Assíria, porque Síria é mais recente. Tá? Quando nós vamos dar uma pesquisada, nós vamos encontrar a Síria e Império Assírio. A Síria já é bem mais novo. Não é? Então, para evitar confusão, então é melhor que a gente use o termo Assíria. E este Naamã, que era comandante, aqui aparece como general, não era um homem de confiança, dotado aí de responsabilidades à frente do exército assírio. E, neste caso, eu trago para os irmãos algumas considerações que vai aparecer aí na sua tela. É que tanto o perfil de Eliseu quanto o perfil de Naamã estarão à tona para que a gente possa fazer algumas comparações. Como, por exemplo, Eliseu é sucessor de Elias como profeta de Deus. Teve um ministério que durou cerca de 50 anos. Ele impactou não só as tribos do norte, que aparece aí como Israel, mas também Judá, Moabe e Síria, que aqui eu gostaria que os irmãos pudessem corrigir para a Síria. Ele era uma pessoa íntegra e não tentou enriquecer às custas dos outros. Não escondia seus sentimentos. Lembram que, em determinado momento, ele se enfurece com alguns meninos que começam a chamá-lo de calvo. Mas, ao mesmo tempo, chora quando se depara com uma situação calamitosa em Israel. O ministério de Eliseu, ele teve objetivo de restaurar respeito a Deus e a sua mensagem. Em contrapartida, nós temos um general assírio que aparece em cena e que ele é um grande herói, um grande homem, respeitado pela nação. Ele sentiu-se insultado em não ter sido recebido pessoalmente. Ele, por sua vez, fica indignado em ter que se banhar nas águas do Jordão. Ele era leproso, era doente. Ele também quis abençoar, ele insistiu até em abençoar Eliseu, em retribuir pelo feito. Ele chegou a ouvir conselho de uma menina, ele ouviu conselho de seus servos, ele reconhece que Eliseu é um homem de Deus, ele também reconhece que o Senhor é Deus e não há outro, e por fim, ele pede perdão a Deus. Então a gente tem aí um quadro de características de Eliseu e um quadro de características
de Naamã. É claro que muitas outras características os irmãos, quando fizerem leituras nos textos, poderão acrescentar. Contudo, fizemos uma síntese para que os irmãos pudessem ter uma noção de quem era Eliseu e quem estava à frente de Eliseu para poder ser curado. Pois bem, vamos prosseguindo. Eu coloco para os irmãos algumas informações que vão servir não só para a lição de número 8, como também para as lições que estão por vir, tá bom? Então percebam aí nesse quadro que são elencados 10 reis de Israel, desde Jeroboão I, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Tibni, Onri, Acabe, Acasias e Jorão. Os que aparecem em amarelo é porque é a dinastia que vai se apresentando numa maior quantidade de reis e que são os reis que a gente está praticamente estudando nestas lições. Acontece que eu fiz a inclusão aí de Tibni, que aparece apenas com 7 dias, porque alguns escritores não entendem que Tibni foi rei de Israel. Alguns chegam a elencá-lo, porque há uma divisão do reino de Israel, que já havia sido dividido, mas das 10 tribos ainda há uma subdivisão e uma quantidade significante do povo de Israel, das tribos do norte, seguem Tibni e outras seguem Onri. E na disputa, Onri leva melhor e assume então o reinado, de forma que dá sequência aí à dinastia, tá bom? Mas que, seguindo essa sequência, eu trago para os irmãos uma tabela aí dos 20 reis de Judá e dos 20 reis de Israel. Os reis das tribos do sul e os reis das tribos do norte. É claro que quando há essa divisão, já não há mais essa discussão sobre 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. Por quê? Ao norte ficou Israel, ao sul ficou Judá, tá bom? Mas que fica interessante para os irmãos ter esse quadro, porque mais na frente os irmãos terão uma ideia macro dos reis de Judá e reis de Israel. Vocês percebem que até agora a gente vem estudando sobre os reis de Israel, né? Então, nós tivemos, depois da lição sobre Salomão, a divisão Roboão e Jeroboão, e deu-se sequência. De Jeroboão, a gente já passou para Acabe, né? E na sequência aí dos reis que vieram após ele. E estamos neste momento com o rei em que acaba de trazer para Israel mais consequências por conta da idolatria. Contudo, a lição de hoje vai focar no profeta Eliseu e no enviado da Síria, o comandante dos exércitos, Naamã. E é justamente neste foco que a gente quer trabalhar, tá bom? Mas fica aí o quadro para que os irmãos possam aproveitar para esta lição e para as lições futuras. Nós vamos ter aí, na lição de número 10, nós vamos nos reencontrar na lição de número 10 e vamos trabalhar o cativeiro assírio. E é interessante que os irmãos tenham em mãos este material, tá bom? Possam reproduzir para os seus alunos, sejam em quadros, seja em cartaz, seja com data show, mas de forma que os alunos tenham essa noção, essa visão, tá bom? Para que a gente possa ter uma compreensão dos assuntos bíblicos e entender um pouquinho. Trago também para os irmãos podem acompanhar aí na tela, que aparece para vocês o mapa tanto da divisão das tribos, como o reino de Israel e reino de Judá. Tá? Divisão das tribos, apenas para termos uma noção de onde ficava cada tribo aqui em Israel. Mas, ao mesmo tempo, coloco de lado para os irmãos já o reino dividido, o reino norte e o reino sul.
onde no Reino Norte a capital era Samaria, e assim chamado de Israel, e no Reino Sul a capital Jerusalém, chamado Reino de Judá. Mas lá em cima, a nordeste de Samaria, se os irmãos perceberem, vai estar lá a Síria, que é de onde vem este comandante chamado Naamã. Ainda olhando para o mapa, os irmãos percebem que a Síria era grande, um território enorme, e que eles poderiam invadir tanto por Dan, que é ao norte do Mar da Galileia, como poderia invadir por Ramotes de Gileade, ao sul do Mar da Galileia. De forma que território bastante amplo para que houvesse essa invasão. Invasão essa que a gente comenta aqui no primeiro tópico da lição, tá bom? Mas fica aqui um mapa para os irmãos. Além desses dois, trago também o terceiro, que a gente já vai trabalhar isso na lição de número 10, na invasão mesmo, na incursão total, que é chamado de cativeiro assírio. Então percebam que o império da Síria se estende e é muito amplo, não é? Então nós temos aí que vai pegar não só a região da Síria, como consegue aí contemplar o Oriente e vai até o Egito, tá bom? Deixando então a Arábia, o deserto arábico, tá bom? Considerações do tópico 1. No tópico 1 da nossa lição, nós temos aqui que Naamã, o chefe do exército sírio, é dividido aí em 3 subtópicos: Naamã, um comandante honrado, a escrava, uma testemunha de Deus, e a caravana de Naamã. Vamos encontrar aqui lições belíssimas. E eu trago para os irmãos, percebam aí neste informativo que aparece para vocês, algumas situações peculiares. Primeiro, que o nome Naamã significa agradável. Tá? E eu sei que quando nós vamos trabalhar a questão do nome, não necessariamente esse nome vai dizer quem de fato é a pessoa, mas apenas trazendo a título de informação o significado de Naamã, que é agradável. Nós vamos nos deparar nessa situação com o Naamã entre orgulho e humildade. Tá? Então, alguém que chegou com toda a pompa de general, de comandante, mas que precisava se humilhar para adquirir aquilo que estava querendo, que estava pleiteando, que estava precisando. Então, nós vamos trabalhar muito nesse dilema: orgulho versus humildade. E é interessante, professor, que você trabalhe essa ideia de orgulho como presunção, tá certo? Até porque em Provérbios nos diz que o orgulho, a coroa dos velhos são os filhos. Então a gente tem que colocar aqui o orgulho como presunção. Outra coisinha que aparece aí para os irmãos é que a comitiva vem com a carta do rei da Síria e vem trazendo para o rei, que fica preocupado, não é? Com essa visita de Naamã, ele se preocupa com uma possível invasão, tá bom? Vamos recapitular a leitura bíblica em classe para que a gente tenha uma compreensão melhor. No versículo de número 1 de Reis, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, diz que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram das tropas da Síria, que nós vamos visualizar no mapa como a Síria, e da terra de Israel levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Isso se dá porque houve algumas incursões da Síria em Israel, nas tribos do norte.
E nessas incursões, cada vez que as incursões eram bem-sucedidas, se levava alguns despojos, entre eles, é claro, pessoas escravizadas. E aqui nós temos, então, que uma menina é levada escrava e é mantida aí como serva de Naamã, tá bom? Então a gente tem já uma situação de uma escrava levada para Naamã, que por sinal, embora não apareça aqui como alguém de importância, mas ela é de suma importância para essa cura de Naamã. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Você não vai assim de cara lisa, não. Então eu vou lhe recomendar ao rei de Israel. Neste período, Israel ainda não pagava tributos ao rei da Síria. A Síria começava já a crescer, começava a ampliar os seus domínios, os seus territórios, fazia as incursões e percebia como era a guarda dessas nações, como elas eram fortificadas ou não, de forma que cada incursão, seja vitoriosa ou não, trazia relatórios para o rei da Síria, de forma que ele já saberia como fazer de uma outra vez. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E aí eu retorno para o quadro que coloco para vocês em tela. Temos aqui então 10 talentos. 10 talentos corresponde a 340 quilogramas. No texto também vai dizer 6.000 ciclos de ouro. E aí 6.000 ciclos de ouro corresponde a 68,4 quilogramas de ouro. Pesquisando isso no dia 13/8, eu encontrei alguns valores de referência para a gente calcular. É bem evidente que esses valores não correspondem aos dias de Naamã, aos dias de Eliseu. Mas para termos uma referência, um parâmetro de como a quantia era exorbitante. E aqui nós temos que esses 340 quilogramas de prata iriam corresponder a 1.360.918 reais. Será que era pouco? E ainda tem mais. Os 68,4 quilogramas de ouro iriam corresponder a 20.562.408 reais. Isso fazendo então a busca do valor comercial para prata no dia 13/8, que era de R$ reais. E aqui nós temos a do ouro, que nesse mesmo dia correspondia a 300 reais. E temos aqui os centavos para complementar. E aqui a gente traz algumas frases de efeito, como, por exemplo, Naamã, ele era um homem poderoso, era um homem bastante temido, respeitado, um grande homem que queria uma solução rápida. E muitos de nós também passamos por isso, de querer soluções rápidas, de querer as coisas imediatas, sermos imediatistas. E aí ele esperava um tratamento especial. Ele também rejeita a solução por causa do seu ego ferido. Muitos de nós, muitas vezes, perdemos a bênção porque deixamos o nosso ego se inflamar. Aqui a gente tem também que a primeira invasão da Síria, ela acontece lá em 1 Reis, capítulo de número 11, versículos 14 a 25. Está no primeiro tópico da lição. E nestes atos de incursão, nós temos algumas coisas para falar. Pode ser, professor, que não dê tempo para que você mergulhe nessas incursões e
chegue a perder o tempo para os demais tópicos da lição. Mas é interessante que você saiba que nesta primeira incursão, em 1 Reis 11, nós temos então a idolatria de Salomão. Lembra lá que nós estudamos que o reinado de Salomão foi um reino de paz? E foi. Só que no final da sua carreira, abraçou a idolatria. No que abraçou a idolatria, Deus permitiu que a Síria fizesse guerra contra toda a nação de Israel, que ainda era um reino unido, mas que mais na frente viria a ser dividido. A segunda incursão que a gente consegue captar, e o comentarista registra, é no capítulo 20, versículo de 1 a 2, isso já com Acabe. Aquele episódio em que Deus dá vitória a Acabe, entrega Ben-Hadad nas mãos de Acabe, mas Acabe, por sua cobiça, por seu desejo de ampliar as suas riquezas, faz um acordo, faz uma aliança com o rei da Síria. E esta aliança trouxe um grande mal para ele, porque ele recebe o decreto que pagaria com a sua vida e desencadeia uma série de episódios que você deve lembrar. Episódios que ele chega no reino e, desgostoso com a palavra que recebe, na sequência deseja a vinha de Nabote, fica desgostoso porque recebe um não de Nabote, a sua esposa planeja a morte de Nabote e ele vai lá e se apropria daquilo que não era dele. Então, uma sequência desastrosa que teve como pivô a idolatria em Israel. A terceira incursão, ela acontece em 1 Reis, no capítulo de número 22, e há uma aliança entre Acabe e Josafá. Nós estudamos há poucos dias que Josafá, ele fez aliança com Jorão. Nós estudamos há poucos dias. E que ele entendia que eram irmãos, que eram o mesmo povo. Então, se prontificou a ajudar. Essa ajuda também é registrada lá no capítulo de número 22 do primeiro livro de Reis, com Acabe. Então, ele vai ajudar Acabe frente ao exército da Síria. Mas é nesse episódio que Acabe morre. Tá? Então, nós temos aí 3 incursões da Síria que vão ser momentos distintos com situações desastrosas para Israel. Ainda neste primeiro tópico, nós encontramos Naamã, um grande comandante, um grande general, que tem um grande problema. Que problema? A lepra. Mas, em contrapartida, nós temos uma serva, uma escrava, uma pequena criança que apresenta para ele uma pequena solução. Mas olha para aí, Naamã, um grande homem, poderoso, respeitado, com um grande problema. Do outro lado, uma simples menina escrava que apresenta uma simples solução. E o que foi? Que bom que se ele chegasse lá em Samaria, encontrasse com um homem de Deus chamado Eliseu. Uma pequena solução para os nossos dias é que cada um de nós tenha esse relacionamento com Deus e que o povo veja que nós somos homens e mulheres de Deus. Que o seu aluno, professor, perceba que você é um grande homem, uma grande mulher de Deus. Glória a Jesus. Mas vamos lá. Neste primeiro tópico ainda, nós encontramos que o rei Jorão, ele fica pasmado com a caravana que vem da Síria. E diz aqui o texto da lição que ele fica atemorizado e rasga as suas vestes. É interessante.
ele rasga as vestes de temor a um rei que que não crê no Deus de Israel. Ele fica atemorizado por um Deus que é pagão. Ele fica atemorizado por um homem. Ele fica atemorizado por tantas coisas, mas não tem o temor de Deus. E aí entra em cena o profeta Eliseu, que em outras palavras diz, mas que besteira, tanta coisa para não se adequar aos padrões divinos. Diga lá a ele que venha. Eu estou aguardando, para que saiba que em Israel tem profeta de Deus. Então, este episódio mostra que o rei Jorão não tinha nenhum compromisso com Deus. Lembremos que episódios anteriores mostravam uma coalizão entre Jorão, entre Josafá, entre o rei lá de Edom para combater os moabitas. E o milagre que Deus faz por meio de Eliseu para que desse livramentos a esses 3 reis, aos seus exércitos e ainda desse vitória sobre Moabe. Mas parece que Jorão tinha memória curta e não lembrava dos feitos desse Deus e fica aterrorizado, cheio de temor por um homem pagão. Como disse Davi, quando fala do gigante filisteu, desse incircunciso. Então, o Jorão, ele fica aterrorizado por um incircunciso assírio. Né? E aqui a gente traz para os irmãos que nesse episódio de rasgar-se, ele rasga as suas vestes, mas não rasga o seu coração. Ele rasga as suas vestes, mas não se quebranta. Ele rasga as suas vestes, mas não lembra que Deus o tinha livrado das mãos de Moabe. E aqui a gente encerra este primeiro tópico, dizendo: o ensino não consiste apenas na transferência de conhecimentos, mas muito mais do que isso, é fazer o aluno pensar. Esta fala está no subsídio didático da sua lição. E isso faz com que a gente comece a refletir que a gente não pode ficar somente nas aulas em que há apenas exposição verbal. A gente precisa deixar com que o aluno ele ponha os seus pensamentos para fora e a gente comece a dialogar e trazer esse conhecimento não de forma mais mecânica, mas um conhecimento que seja uma aprendizagem significativa, tá bom? Entrando aí no tópico de número 2, a gente tem algumas considerações também a fazer. O tópico 2 fala do mergulho no Rio Jordão. E o comentarista, ele divide em Eliseu não se impressionou com a pompa, a decepção e a cura de Naamã. E terceiro, Deus ainda opera milagres e não misticismos. É interessante que os irmãos aqui entrem neste tópico, trazendo algumas considerações nos dias de hoje sobre esses misticismos. Mas coloco aqui no quadro que aparece aí para os irmãos sobre considerações no tópico 2. Percebam aí no quadro que aparece que é trabalhado para os irmãos orgulho versus humildade. Orgulho, neste caso, presunção. E quando a gente fala aí de orgulho, eu coloco para vocês alguns versículos, alguns textos que podem auxiliá-los aí na aula de vocês sobre ser orgulhoso e sobre ser humilde, tá? Então a gente tem aí um quadro de versículos que não são todos que a Bíblia traz, mas são alguns que podem ajudar, nortear aí nesse tópico 2. E trago para os irmãos uma consideração quando o texto vai falar que há a cura para Naamã. Os irmãos percebem que quando é falado de cura aí no tópico 2,
o comentarista faz questão de frisar que o milagre acontece e que a carne é restaurada. É interessante porque quando se fala de lepra, é uma doença, hoje a gente tem como hanseníase, como mais é classificada, mas naquela época as doenças de pele eram classificadas como lepra. E havia uma dificuldade aí muito grande por parte do sacerdote para poder fazer essa identificação conforme a lei dessas doenças de pele e classificá-la como lepra. Partindo assim da classificação, fazer então o período, não é? E também o afastamento para que essas pessoas contaminadas ficassem em quarentena. Acontece que neste episódio nós vamos ter um profeta que não se impressiona com o poderio de Naamã, vai tratar Naamã como qualquer um. Chegou aí o Todo-Poderoso da Síria. Vai lá, meu filho, conversa com ele. Diga para ele fazer isso. O homem fica indignado. Chegou o Tampa. Chegou a pessoa mais importante do exército que futuramente vai ser império. Mas não, tratou como outro qualquer. É interessante que na lição passada, os irmãos estudaram que Eliseu tanto operou milagres com os reis, como chega na casa de uma viúva. Então, tanto um quanto o outro era visto da mesma forma. E com Naamã não foi diferente. Tá? Então, já sei o problema, a minha comunhão com Deus permitiu que eu já soubesse, então, diga lá para ele, vai lá no Jordão, banhe-se 7 vezes. Esse 7 aparece aí, o comentarista faz questão de que os irmãos entendam que não é para ser tratado aqui como numerologia, mas traz uma ideia lá de completude, né, de plenitude, e que os irmãos não utilizem isso para trabalhar de forma que tem que ser 7, como algumas situações do neopentecostalismo, né? Dê 7 voltas, faça 7 isso, faça 7 aquilo, tome 7 goles. Então não há essa especificação bíblica. Foi apenas um episódio e que Deus se utilizou de Eliseu para operar milagres de várias formas. E que este episódio em Eliseu foi o único. Então não houve essa sequência de 7 isso, 7 aquilo, tá bom? Mas aí vai lá, meu filho, olha, diz lá para ele que faça isso. Aí fica indignado. É então que a gente percebe que muitas vezes o orgulho atrapalha. Eu não posso dizer para os irmãos que ele era uma pessoa orgulhosa. Os episódios não fornecem elementos suficientes para dizer que a pessoa era, mas me diz que ele estava. Tá? Uma coisa é ser, outra coisa é estar. Então, a posição dele de estar frente à sua equipe, à caravana, a Bíblia fala que ele chega em carro, não é? E como ele sofria de lepra, a gente precisa fazer algumas colocações, até inferir, tá bom? Porque se ele estava sofrendo de lepra, ele não poderia receber os raios incidentes do sol da Síria até Samaria. Então o carro dele possivelmente era um carro diferenciado e não a biga como normalmente a gente tem os carros da época. Acontece que chega ele lá para o Eliseu e ele trata como uma pessoa qualquer. E é interessante que quando Deus olha para cada um de nós, não vê melhor ou pior, vê cada um de nós como servos. Tá? E o preço de cada um de nós? O mesmo, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Então, temos aqui uma lição
muito importante. Eliseu olha para Naamã como mais uma pessoa que chega para ele precisando da intervenção divina. Mas, em contrapartida, Naamã não olha assim. Contudo, a gente percebe que ele ouviu o conselho de uma menina e agora ouve o conselho de seus servos, para fazer o que o homem de Deus determinara. E neste milagre que nós vamos encontrar, nós temos então algo que é pertinente para este momento. Por favor, acompanhe comigo o texto em que Naamã, ele é curado, ele é restaurado e que a sua carne é devolvida. O texto fala que a carne volta a ser como de criança, tá? Aqui a gente percebe que não foi apenas a camada superficial da pele. E os irmãos podem ter, eu coloco isso aqui no quadro para os irmãos, que nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme. A camada mais superficial da pele, a epiderme, onde aparecem os poros, os pelos, né? Mas nós temos a derme e nós temos uma camada mais interna, a hipoderme. Né? Deus, quando cura, faz por completo, restaurando toda a carne. Por fim, chegamos no tópico de número 3, quando Gease, ele é acometido da lepra. Neste tópico de número 3, eu coloco aqui para os irmãos um quadrozinho sobre essa situação de Gease. Os irmãos vão perceber aí que o caráter de Eliseu versus o caráter de Gease são colocados em xeque. E que, no caso de Gease, a ganância traz para ele esse transtorno. Os irmãos vão ver que é elencado aí para os irmãos, no tópico ganância, amor ao dinheiro, mentir para seu senhor e o preço do pecado é a morte. Aqui percebemos que nesses 3 subtópicos do terceiro tópico, Gease é acometido da lepra, nós temos então que Eliseu, ele rejeita os presentes. Isso porque o que Deus nos deu é para nós darmos de graça. Disse Pedro e João quando iam para o templo: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. E o que é que você tem? Nós temos Jesus, nós temos a graça, nós temos a misericórdia de Deus em nossas vidas. E isso, de graça devemos dar. Também aparece aqui que homens de Deus não se deixam vender. Quando isso acontecer, a gente já sabe que esta pessoa pode até estar vestida como tal, ter aparência de tal, mas não é. Os seus atos falarão muito ao seu respeito. Por fim, a ganância de Gease e o acometimento da doença. A lepra que era de Naamã passa a ser de Gease por desrespeito, por desonra, por desobediência aos preceitos divinos. Querido professor, querida professora, que Deus te abençoe, te guarde e que você possa ter uma aula abençoada para a glória do nome de Jesus. Retornando à verdade prática de nossa lição, Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que Ele apraz. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus, o amor do Pai e as divinas consolações do seu Santo Espírito esteja sobre as nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor,
Desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.